Eu estou saindo daqui muito regozijante e muito despertada. Porque é um despertamento muito grande para mim. Eu falo para mim, tá? Porque cada um toma para si aquilo que acha né? Que precisa. Eu precisei muito e assim, foi uma lambada boa. E eu, assim, uma correção, porque ele corrige todo aquele que ele ama. Amém? Ruim é quando o Senhor não fala mais. Aí é triste. Porque se ele ainda está falando, se ele ainda está corrigindo, é porque ele nos ama. Amém, igreja? E assim, eu fui entendendo, eu falei, Espírito Santo, tu é tremendo. Eu falei, caramba, só para fechar com chave de ouro, a palavra que o Senhor me deu já foi tudo um pouquinho de cada coisa. Então, assim, minha alma está muito alegre, muito mesmo, irmãos. Me dá vontade de soltar da cadeira. Eu falei, Espírito Santo, que coisa tremenda, vontade diante de Deus. A gente aqui não tem problema com isso, não, de dar lugar ao Espírito de Deus, não, sabe? Mas eu ainda tenho essa mania de ficar me segurando, eu uma vontade de dar lugar. Eu falei, Jesus, que coisa gostosa, porque a presença do Espírito de Deus aqui na casa, ela está notória. Está notória, igreja. Só não está sentindo quem não está ligado com Deus. Ou quem não está acostumado a receber correção. Porque quem não está acostumado a receber correção, acha estranho, né? Louvado seja Deus. Mas vamos lá, igreja. Capítulo 2, a carta de Paulo para Timóteo. Vou ser breve. Vou falar só aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu fui pesquisar um pouquinho também, porque eu não sou besta, né? Para não falar besteira. Aleluia. O bom soldado de Cristo. Eu vou ler até o versículo 5, tá, igreja? 2 Timóteo, capítulo 2. O bom soldado de Cristo. O obreiro aprovado, né? Está falando do obreiro aprovado por Deus. Nós somos obreiros, né? Obreiros somos soldados do Senhor. Tu, pois, filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis. Confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Somente esses 5 versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Timóteo, aleluia, quando ele fala do obreiro aprovado por Deus, Paulo, ele exorta Timóteo a dedicar, porque Timóteo era um jovem, era novo, né, pastor? Louvado seja, mas o Senhor, ele não tem idade certa quando ele chama para a presença dele, quando, né, ele tem um chamado, ele tem uma obra, não tem idade, irmãos, não tem idade certa. Não tem nem para onde você correr. Quando tu é escolhido, quando tu é chamado, quando tu é separado, aleluia, para algo que o Senhor determina para a tua vida, assim foi na vida de Timóteo. E ali Paulo, ele começa a exortar, aleluia, para que Timóteo viesse a dedicar-se inteiramente à prática do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, e Paulo dá o exemplo do bom soldado, do atleta e do lavrador. Paulo mostra como essas 3 classes de pessoas, eles só recebem a recompensa mediante a sua dedicação. Então a gente já começa a entender que tudo que a gente vai fazer para o Senhor não é de qualquer maneira. Tem um versículo, se eu não me engano, é Jeremias 49, não estou lembrando agora, que fala que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Jesus chama de maldito. Caraca, é forte, né? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então a gente já entende que quando o Senhor te separa para fazer algo, você tem que dar o teu melhor. Tem que dar o teu melhor. É como a missionária muito fala, não tem desculpinha não. Que muitas das vezes o Senhor te convoca para alguma coisa, o pastor, o missionário, os nossos líderes nos convoca para fazer alguma coisa, a gente começa com as desculpas. Dá dor de barriga, dor de cabeça. Hoje eu não posso. Eu estou com um filho doente.
E etc, e etc. Sempre tem uma desculpa para as coisas. E é só quando é para as coisas de Deus. Porque quando é para o meu interesse, eu dou meu jeito. Mas, irmãos, infelizmente é verdade. Quando as coisas é do teu interesse, você não dá teu jeito para você resolver, para você ir? E por que com as coisas de Deus você quer ficar dando desculpa? Você quer fazer de qualquer maneira? Aí, como a missionária mesmo fala, aí depois a gente quer chegar diante do Senhor com as nossas desculpinhas, com a nossa cara lavada, tem desculpa não. E ali Paulo estava exortando, chamando atenção para que ele não viesse, aleluia, fazer as coisas de qualquer maneira, que ele viesse se dedicar. Ele tinha sido convocado. Ele tinha sido convocado para fazer algo, para fazer uma obra, para fazer um trabalho, para fazer algo específico para Deus. Então, Paulo estava falando para ele, se dedica, dá teu sangue, dá tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. É desse jeito mesmo, irmãos. Muitas das vezes é abrir mão de família, é abrir mão de filho, é abrir mão de casa, é abrir mão de marido, por amor a Deus. É claro, irmãos, que eu não estou mandando ninguém largar marido, não é isso não. É porque muitas das vezes tem pessoas que são muito apegadas e botam prioridades. A tua prioridade não tem que ser teu marido, nem teu filho, nem tua casa, não. A tua prioridade tem que ser o Senhor. Ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Se ele não for prioridade na minha vida, não adianta que as coisas não vão dar certo, não vai andar. Louvado seja o nome do Senhor. Só recebe a recompensa mediante a sua dedicação e trabalho árduo. Eu ouvi o pastor falar essa palavra hoje aqui, árduo. Ele usou essa palavra aqui. Aí, sabe o que significa árduo? A pessoa que fica cansada, que se cansa. É trabalhar até cansar mesmo. Tem que ficar marcado. Tem que se marcar, tem que se cansar. A fazer com dedicação, não é fazer as coisas de qualquer maneira. Tá bom. Bom, vou dar um exemplo aqui, irmãos. Não tô, pelo amor de Deus, irmãos, entendo que a gente está pregando a palavra, ninguém está jogando piada para ninguém. Vai vir o chá das irmãs, vai vir o chá das mulheres agora dia 30. A gente não tem que se dedicar? A gente não tem que dar o nosso sangue? A gente não tem que trabalhar até cansar para fazer o melhor para o Senhor? Porque não é para mim, não é para você, não é para o pastor, não é para o pescador. É primeiramente para o Senhor. Com a única intenção, sabe de quê, irmãos? De resgatar a alma para Jesus, a alma que vai entrar por essas portas. Aí vai fazer um negócio de bagunça de qualquer maneira? Porque eu me recordo que você falou, missionária, que o teu filho, que hoje está na outra religião, falou que ele deu o melhor dele. Pô, ele não serve Jesus Cristo, não. Ele já serviu, mas hoje ele está lá servindo lá os demônios lá, igreja. Mas ele deu o melhor dele, sozinho, deu o sangue dele para ele fazer o melhor. E a gente, como cristão, vai fazer de qualquer maneira as coisas para o Senhor. Aí depois a gente fica a cara lavada, vai orar pedindo as bênçãos para o Senhor, porque a gente quer muitas coisas agora. A gente quer muito pedir. Jesus, sarra meu filho. Jesus, abre as portas. Jesus, me ajuda, eu preciso pagar essa conta. Jesus, o negócio está apertado. Mas na hora que a gente para fazer as coisas, Deus que deixa perto para fazer um negocinho assim, a gente se amarra, faz tudo de qualquer maneira. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, né? Vamos. Olha o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Irmãos, estou falando por mim. Ele fez por mim e por você. Lá na cruz do Calvário. Ele não precisa fazer mais nada. É a gente agora que precisa fazer. Porque o papel dele ele fez, igreja. Era nós que tínhamos que estar lá naquela cruz. Ele se deu por amor à humanidade. Se deu um homem sem pecado, sem mácula, sofreu. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas ele não precisava ter passado pelo que ele passou. Porque aquilo ali era para a gente. Olha o que ele passou. Aí hoje a gente quer fazer de qualquer maneira? Arrancou a gente, muitos daqui não nasceram no lar cristão, muitos daqui saíram da prostituição, ele arrancou lá do lamaçal do pecado, irmãos, pelo amor de Deus. Aí a gente quer fazer as coisas para ele de qualquer maneira. Eu tenho nojo. Quando eu me lembro de onde Deus me arrancou, irmãos, eu não quero voltar para lá nunca mais na minha vida. Não quero. Por isso a nossa luta todo dia é constante entre a carne e o espírito. Porque a carne quer fazer a gente voltar lá para trás para o nosso vômito.
E o Espírito está te incentivando a tu seguir em frente com Jesus. Mas também para ficar na presença de Jesus fazendo a coisa de qualquer maneira não dá, igreja. É vergonhoso. É vergonhoso. Eu estou falando primeiramente por mim, porque Deus falou primeiro comigo. É vergonhoso. Olha o que eu fiz, filha, por você. Aí hoje o Senhor nos pede para fazer alguma coisa, a gente fica se amarrando, às vezes até mente, para não fazer. Pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas do Senhor não, igreja. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente dá nosso jeito, a gente fica até sem dormir para poder conseguir aquilo que a gente quer. E por que para as coisas de Deus a gente vai fazer de qualquer maneira? Não faz isso não, pelo amor de Deus. Aleluia. Paulo prossegue falando do seu próprio sofrimento. Ele faz menção do que ele realmente estava vivendo. Então ele estava, louvado seja o nome do Senhor, testemunhando para Timóteo, dando testemunho do que realmente ele viveu na carne, do sofrimento dele por Jesus. Ele não estava dando testemunho de terceiro, ele estava falando dele mesmo, do testemunho dele. Paulo prossegue falando do seu próprio sofrimento e como tem suportado tudo por causa de Cristo. Tu tens suportado tudo por causa de Cristo? Eu nem a metade, igreja. Eu nem a metade. Que qualquer dorzinha de barriga eu já começo a murmurar. Estou falando sério, já estou no altar do Senhor. Qualquer dor de barriga já dá vontade de murmurar, já dá vontade de chutar o pau da barraca, meu pastor. E Paulo dizendo, olha que vergonha de testemunho de um homem, né? Um homem que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor. Que por amor a Cristo, irmãos, ele estava suportando tudo. Então ele estava passando aquele ensinamento ali para Timóteo. Suporta as provações. Suporta como um bom soldado de Cristo para você ser aprovado. Porque muitas das vezes a gente não passou um terço e já está se achando grande coisa. E muitas das vezes a gente está sendo reprovado pelas nossas ações e estamos achando que estamos sendo aprovados por Deus. E estamos sendo reprovados no céu. A gente às vezes é aprovado pelo homem na terra, que fica nos bajulando, sabe? Mas no céu a gente está sendo reprovado por Deus. E eu quero ser aprovada por Deus, não quero ser aprovada pelo homem na terra. O homem não tem salvação para a minha vida, não, igreja. Não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, ele mostra que para Timóteo ser aprovado, ele precisa se dedicar ao conhecimento, disso aqui, e a prática da palavra. Então, primeiramente, conhecer. E depois viver ela. Que muitos conhecem, mas não vivem. É conhecer, ficar, comendo ela, comendo. E praticar. A prática da palavra de Deus. E em seguida, ele distingue. Distinguir é o ato de entender ou perceber a diferença entre uma coisa e outra. Ele distingue que em uma casa há vasos de honra e de desonra. Viu? E como nós devemos glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que ter esse discernimento, distinguir, saber a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 2 ele fala, aleluia, as palavras, aleluia, que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. É você passar aquilo que você está ensinando a homens que verdadeiramente... Pessoa, o que é relativo, pastor, quando fala homens e mulheres, né, pastor? É pessoas que verdadeiramente tenham um temor de Deus e levem as coisas de Deus a sério. Porque a palavra do Senhor é como uma pérola preciosa. Não pode ser lançada, aleluia, de qualquer maneira, para qualquer pessoa. Somente aquele que tem um chamado. Presta atenção. Tem um chamado do Senhor. Louvado seja Deus. A pessoa que tem temor verdadeiramente das coisas de Deus. A pessoa temerosa. A pessoa que é dedicada. Vale a pena investir naquela pessoa ali.
Porque você sabe que ela vai levar as coisas de Deus a sério. Louvado seja o nome do Senhor. Suporta comigo os meus sofrimentos. Olha Paulo falando para Timóteo. Perdão, suporta comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Suportar como ele suportou. A gente não passa o terço, gente, que aquele povo lá daquela época passou. A gente não passa um terço, a gente está debaixo da graça do Senhor. A gente não passa um terço. Você nunca foi preso. Você nunca viveu na cadeia, aprisionado, acorrentado. Igual Jeremias viveu, né, foi amarrado já em tronco. Por causa da palavra do Senhor, por causa de ser profeta. Aqueles homens lá de outrora que sofreram por pregar a palavra do Senhor. João na ilha de Pátimo. Homens decapitados. Olha só. A gente não passa o terço, não, gente. A gente, às vezes, é chacota. Ah lá, vai a Bíblia. Mas isso aí a gente tira de letra. A gente não é mais menino na fé, mas não. Daqueles que chacota da gente, porque a gente anda com a palavra na nossa vida, né? De quem conhece. Isso acontece muito de quem conhece o nosso passado. Né? Daqueles que estão lá fora, conhecem o nosso passado. Eu falo porque eu vivi isso uma boa época. Hoje passou, graças a Deus. Confesso aos irmãos, porque eu era nova na fé. Foi difícil, mas o Senhor me ajudou a passar. E aconteceu, era isso, agora está se escondendo atrás da Bíblia. Mas o Senhor me ajudou a passar, eu tive que passar. Porque é a situação na nossa vida que a gente tem que passar. O pastor falou para quê? Para amadurecer. Para ter amadurecimento, para ter experiência com o Senhor. Não é para ter vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Porque tem pessoas que se envergonham. Tem pessoas até que são cristãos, mas têm vergonha até mesmo de dizer que é cristão. Porque recebe tanta chacota e não está maduro para receber esses tipos de chacotagem, de pessoas que debocham, que caçoam. E as pessoas acabam dizendo, fica calado, se cala. E a gente não tem que se calar. A gente não tem que ter vergonha da palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo, daquele que fez tudo por nós, daquele que a gente entregou a nossa vida para Ele. O melhor, não foi nem a gente que se entregou, porque a Bíblia diz que foi Ele que nos amou primeiro. Ele que nos amou primeiro. Se não fosse esse amor dele pela minha e a tua vida, a gente não estava aqui. Não estava. E o Espírito Santo, que Ele nos agraciou com o Espírito que está sobre a minha e a tua vida, que tem cuidado de nós todos os dias. É o que nos cuida, é o que nos orienta, nos direciona, nos corrige quando precisamos ser corrigidos. Nós somos agraciados pelo Espírito Santo, igreja. Eles não são privilegiados, não. Nós é que somos privilegiados. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Portanto, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Características, eu separei aqui, características de um bom soldado de Cristo. O bom soldado de Jesus Cristo é um cristão preparado e treinado, devoto à causa do reino. Aquele que realmente compra a briga com Jesus mesmo, por amor ao reino de Deus. Calejado para a batalha. Calejado, irmãos, é aquele que tem calo, né? Diz lá tem calo no joelho, mas tem um significado também que tem prática de que já foi experimentado. Um homem que já foi experimentado por Deus, então ele já está calejado. É o que a gente costuma falar, ele já está maduro, já está enraizado. Passa as lutas, passa os processos, ele vai passando por cima, ele não quer nem saber, não se deixa levar. Por quê? Porque ele já está calejado, já está experimentado. Uma pessoa, quando é experimentada por Deus, igreja, é por isso que é necessário, é ruim, mas é necessário a gente passar por provações. Porque a gente sabe que ela vai nos amadurecer, nós vamos adquirir experiência com o Senhor, vamos crescer na fé com o Senhor. E quando vier outros, porque a gente vai crescendo de nível com o Senhor. A gente costuma falar que são degraus que a gente vai subindo com o Senhor quando a gente é experimentado e consegue passar, consegue suportar as provações. Só que elas vão aumentando também. Louvado seja Deus. Mas para que você venha ser o quê? Um soldado aprovado pelo Senhor.
Um bom soldado aprovado, ele realmente precisa ser, aleluia, calejado, ele precisa ser experimentado por Deus, ele precisa passar e ser aprovado, porque tem pessoas que Deus bota dentro da prova, dentro do processo, não consegue entender, vem os questionamentos, a pessoa quer pular fora, não entende, aí é reprovado, aí o que acontece? Que Deus ele não desiste. Você vai voltar para o final da fila, mas vai começar o processo tudo de novo. Jesus, isso é terrível, já passei isso, pô, até entender, meu irmão, coisa terrível. Até eu entender que eu tinha que passar, porque Deus me permitiu que eu passasse, porque nada acontece nas nossas vidas se não for a permissão dele. Porque eu tinha que passar, porque eu tinha que amadurecer naquilo ali, para ser experimentada pelo Senhor. Porque se eu não tiver experiência em todas as áreas da nossa vida, como é que a gente vai aconselhar? Como é que a gente vai passar para outras pessoas? Como é que a gente vai ajudar outras pessoas se você não tem experiência, se você não for experimentado? Vai passar o quê? Justamente. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente não consegue entender a dimensão daquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Aí volta lá para o processo, volta para o final da fila, para começar o processo tudo de novo. Irmãos, é tão dolorido. A pessoa está batendo cabeça com Jeová. Ó. Isso é horrível. Até chegar a um ponto a pessoa ter que entender, reconhecer, quebra aleluia, aquele orgulho é quebrado e a pessoa realmente consegue entender o que o Senhor quer fazer e ali ela consegue passar pelo processo. Louvado, é terrível. Irmão, dói, misericórdia. Que é para a gente entender o que o Senhor quer fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O bom soldado de Cristo é um cristão preparado e treinado, devoto à causa do reino de Deus. Calejado para a batalha, preparado para sofrer. Aí, ó. Crente não gosta de sofrer. Preparado para sofrer por amor ao reino de Deus, igreja. Que busque a vitória com todas as energias do seu ser. É você se dá todo por amor ao reino de Deus. Ele deve estar disposto a suportar. Isso é um bom soldado aprovado por Deus. Deve estar disposto a suportar as dificuldades. Está disposto. Quantos nessa noite que está disposto a suportar as dificuldades? Levanta mais alto, irmão Tiago. É isso aí. Por amor ao reino de Deus, igreja. Olha, o Senhor, o Espírito Santo está aqui, hein? Aleluia. Aleluia. Separei também aqui 3 características de um soldado. Solidariedade. Um bom soldado de Cristo tem que ser solidário. Aleluia. Coragem. Um bom soldado de Cristo, ele precisa ser corajoso. Ainda tem crente medroso. Tem crente que tem medo de avançar. Tem crente que tem medo de dar um passo na frente. O Senhor está mandando, vai que eu sou contigo. E a pessoa está ali, ó. Parece que bota um super bonde ali, não sai do lugar e não consegue, não desenvolve. Louvado seja o nome do Senhor. Obediência, irmãos. Um bom soldado de Cristo, ele precisa ser obediência. Tem que ser obediente. Louvado seja. E o último aqui, irmãos, para eu encerrar a minha oportunidade. Um bom soldado de Cristo, ele tem que ter pontualidade. Tem que ser pontual com seus compromissos. Pontualidade, isso é muito importante. A gente às vezes acha que não. Louvado seja, mas tem que ser pontual. Pontualidade em tudo. Marcou tal hora, esteja tal hora. Se possível for, até 15 minutos antes. Não deixa ninguém esperando, não. É feio a gente deixar as pessoas esperando, né? Louvado seja Deus, porque a gente precisa honrar as palavras que saem da nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Um bom soldado de Cristo, que é aprovado pelo Senhor. Então, Paulo, ele deu esse ensinamento, essa exortação.
para que Timóteo viesse dar continuidade, para que Timóteo não viesse desanimar, que Timóteo chegou a desanimar. A gente às vezes se sente desanimado, que é tanta luta, é tanto processo que sobrevém quando a gente começa a fazer as coisas do Senhor, né? O adversário se levanta, os contratempos, as adversidades, muitas das vezes para tentar a gente fazer com que a gente venha parar, venha desistir, muitas das vezes para confundir a gente, achar que realmente não foi de Deus e é de Deus. Então que a gente venha realmente nos animar, fortalecer, aleluia, as nossas mãos cansadas, porque o Senhor, Ele fortalece as nossas mãos cansadas nessa noite. Fortalecer a nossa alma, porque o Senhor, Ele é conosco. Tudo aquilo que se refere, que se diz respeito às coisas do Senhor, que você coloque no seu coração para fazer e esteja disponível, você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai estar contigo. Mas procure fazer o teu melhor, se dedica mesmo, irmão. Se dedique. Antes de eu estar trabalhando nesse trabalho, eu estava desempregada e pedindo ao Senhor que o Senhor abrisse as portas. Só que as portas que apareciam para mim, de emprego, eram portas que me prendiam muito, que não dava para mim vir para a igreja durante a semana, de eu ir buscar o Senhor, de eu fazer as coisas que eu gostava de fazer para o Senhor. Sabe o que eu fazia? Às vezes, quando eu falava isso com algumas pessoas que eu me dava, que hoje se afastaram de mim, tá maluca, tu não quer trabalhar, tá um tempo desempregado, vai ficar escolhendo emprego? Não. Eu abri a mão por causa do Senhor. Não. Vai me pedir de eu ir para a igreja, de eu buscar o Senhor, de eu ir para a consagração, de eu estar nos cultos? Não, então a porta não é de Deus. Eu falei, não, eu quero uma porta assim, 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 porque eu quero estar na presença do Senhor, eu quero estar nos cultos, eu quero estar, né, na comunhão. E ficava aguardando, irmãos. Quantas portas apareceram, umas portas que me prendiam e me impediam de eu estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Eu falo assim, presença do Senhor a gente está constantemente. Diga assim, de estar na congregação fazendo aquilo que a gente sabe das nossas responsabilidades com o Senhor. E eu abria a mão, Conceição, missionária. Eu falava, não, eu vou continuar buscando o Senhor e eu sei que o Senhor vai me honrar. E o Senhor me honrou. Foi no tempo dele, não foi no meu tempo. Mas Ele viu que eu estava tentando, pelo menos, me esforçar. Que enquanto eu estava desempregada, eu só sabia buscar. Estava na presença do Senhor e estava fazendo a obra e estava naquela dedicação. Então, o Senhor entendeu que realmente eu estava naquela sede de estar fazendo as coisas que eu sempre gostei de fazer. Né? Estar na consagração, estar buscando, estar com as irmãs na libertação. Essas coisas todas que a gente sabe que se diz respeito às coisas de Deus. E o Senhor, no tempo dele, abriu a porta que tinha que ser aberta, que hoje eu estou trabalhando, irmãos. Então, assim, se dedica, porque no tempo certo você vai ver o que o Senhor vai fazer. Mas o Senhor quer ver em mim você dedicação nas coisas dele. E prioridade. Priorizar o reino de Deus e a justiça do Senhor. Porque, como já foi dito, as demais coisas, as demais o Senhor acrescenta, né? Vai ser acrescentada quando Ele vê que você verdadeiramente está priorizando a vontade dele, o reino dele. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.